Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o segundo vídeo sobre escrita. Vou trazer dicas importantes para vocês. Vamos lá pessoal. Olha, escritor interrogação, porque tem muitas pessoas que escrevem um livro e já estão se achando aí o escritor de best-seller. Na verdade, tem muita água para passar embaixo dessa ponte. Então eu vou dar algumas dicas importantes, mais sobre a fundamentação da escrita em si. Um pouco diferente do primeiro vídeo, que eu dei uma visão geral do que é a escrita, quer dizer, faltam ainda muitas dicas, essas daqui são um pouco mais específicas. Então vamos lá, por ordem. Primeira dica, o que é importante para escrever? Pegue todos os seus livros, ou pelo menos um livro de gramática, o melhor livro que você tem, ou empreste de alguém, de algum professor que você conhece, e reestude, relembre os conteúdos, reserve um sábado ou um domingo, meia hora de gramática, meia hora de interpretação de texto, porque para escrever vai precisar disso. Eu consegui estudar bastante língua portuguesa na época em que eu prestava concursos. Então eu estudava a semana toda as disciplinas específicas para o curso, de odontologia, e aos sábados ou fins de semana eu estudava língua portuguesa a manhã toda. Então eu consegui aprender um pouco. E sempre gostei de língua portuguesa, sempre foi uma matéria que eu apreciei. Então pessoal, por exemplo, concordância verbal, isso é importante para a escrita, sem dúvida alguma. Confira lá qual é a diferença entre concordância e regência. Eis aqui a dica, vou deixar como tarefa para vocês. Então, importantíssimo, certo? Fundamental, não vou nem me aprofundar nesse assunto. Crase. Rumo a, tem crase ou não tem crase? Tá? Rumo a algum lugar. Quem volta de Hogwarts. Crase para quê? Quem volta da Bahia, crase A. Então, quem volta de, crase para quê? Quem volta da, crase A. São algumas regrinhas, alguns macetes interessantíssimos. Crase tem que saber e é uma das regras da gramática mais difíceis, em minha opinião. Crase, mas é importante que se saiba quando se deseja escrever um livro. Próxima dica. Figuras de linguagem, as mais usadas, principalmente em contos, é a metáfora, mas esteja por dentro de todas as outras figuras de linguagem. A metáfora eu gosto muito e aparece bastante. Não sei se eu posso citar aqui algum exemplo, não me vem à cabeça agora, mas é importantíssimo que se tenha pelo menos uma noção do que é uma metáfora que será muito bem utilizada na sua escrita e torna o texto um pouco mais rico, certo? Vamos virar a página, próxima dica. Essa dica é interessantíssima. Sinônimos. Escreva com um dicionário ao lado, porque muitas vezes ao longo do texto você vai repetir palavras, então use uma outra palavra diferente daquela que você usou anteriormente. Então por isso que precisa reler o texto, principalmente na mesma frase ou no mesmo período, e também ao longo do texto. Então sempre tenha um dicionário para que use palavras diferentes, para que não repita os vocábulos e aí empobrece o texto. Então é importante sinônimos, ter conhecimento dos sinônimos, tá? Isso é fundamental também. Foi uma professora que me deu essa dica e com a prática a gente vai aprendendo. Pronome relativo, quinta regra fundamental, tá? Tenha conhecimento, também não é fácil, tá? Que, a qual, o qual, cujo, de cujo, fundamental, tá? Isso tem que estudar, não adianta, e tem que aprender com a prática. E o pronome relativo faz com que não se repitam palavras, porque tem muita gente que utiliza no texto a palavra para devido fim, para isso no mesmo período. Não utilizem isso. Para, troquem por a fim de, ou com o objetivo de,
com a finalidade de. Então, sinônimos, pronomes relativos, conhecimento dos vocábulos e ler muito, tá? Interpretar texto. Isso é parte de alguém que deseja escrever. Tá? Próxima dica, voz passiva. Isso daqui me irrita bastante. Tem muita gente que escreve havia passado. Eu acredito que o escritor tem que ser um pouco mais direto. Eu passei por isso, não havia passado, tá? Seja um pouco mais ativo. Então a voz passiva me incomoda bastante. Tem muita gente escrevendo na voz passiva. Não que isso seja errado. Me agrada mais alguém que escreve de forma um pouco mais intensa, direta. O próprio Stephen King, em seu livro, disse isso, no livro sobre a escrita. Tá? Então, eu recomendo e procuro escrever dessa forma. O último romance que eu escrevi mais ativamente. Eu evitei a voz passiva. Tá? Tem gente que rebusca muito texto, achando que no desejo de dar um efeito, né, de sabedoria, de conhecimento da escrita, e acaba enfadando o leitor, tá, na hora de escrever. Então, evite a voz passiva, é a recomendação que eu dou, embora muita gente não siga, mas eu prefiro a voz ativa. Outra recomendação importante, vamos à 7ª recomendação, tá? Em off, os textos em off, aqueles que começam no passado, depois voltam para o futuro, aí ao tempo presente, cada um tem o seu jeito de escrever. Na minha opinião, se o texto for bem escrito e bem construído, você pode escrever dessa forma. Eu tenho alguns textos que foram escritos dessa forma. Começou lá no passado, com a história da personagem, depois volta para o presente, mas tem que ser muito bem construído para que o leitor não se perca no tempo e não se perca no texto também. Aqui há uma dica novamente de um dos grandes mestres da escrita, Stephen King. Ele gosta de um texto mais linear, com começo, meio e fim, tá? Aí o escritor fica à vontade, desde que seja bem construído. Você pode construir, pode escrever um texto em off e da forma como o escritor, o Stephen King prefere, né, com começo, meio e fim. Então, eu coloquei aqui PPF, passado, presente e futuro, para me lembrar de transmitir essa dica para vocês. Vamos lá, pessoal, estamos no fim das nossas recomendações. Isso daqui eu já falei um pouco sobre isso. Evite palavras de efeito apenas para tentar abrilhantar o texto. Tá? Tem um livro, o Ateneu, por exemplo, ele é muito rebuscado, só que há uma razão de ser. Eu achei muito chato ler, mas fui até o final com dedicação e há uma razão do rebuscamento, tá? A história da escola, do aluno que aprendeu, né, com um ensino bem disciplinado, então, e depois o que acontece no final. Então, o Ateneu tem esse rebuscamento que, para mim, na minha opinião, é justificado. Agora, não adianta escrever de forma com efeito, rebuscado, se não tem justificativa nenhuma. Isso daí é só na intenção de abrilhantar o texto, de embelezar o texto, e isso não significa nada, tá? Vai enfadar o leitor da mesma forma. Então, pense bem sobre isso na hora de escrever. Pano de fundo, isso é interessantíssimo. Toda escrita tem uma história que se apresenta para o leitor, mas há nas entrelinhas algo que o escritor quer transmitir para o leitor, e há ainda aquilo que o leitor interpreta e o escritor não tinha intenção, mas o leitor percebeu. Isso daí vai além da história, vai além da escrita, e é por isso que torna a literatura tão fascinante. Muitas vezes o leitor assimila algo que o escritor nem tinha intenção. Então isso é fascinante, é fundamental, mas o escritor deve ter em mente esse pano de fundo. Escreva em primeira intenção e tenha ali nas entrelinhas uma segunda intenção, para que não fique tão claro, mas que transmita uma mensagem para o leitor. Isso a gente aprende com a prática
e com muitos livros de leitura antes da escrita até. Leia muito antes de escrever. E vamos à nossa última dica. Isso daqui eu já pincelei um pouco sobre ele. Primeira leitura de portas fechadas. Então você terminou o texto, leia, se incomode com aquilo que você leu, reescreva, e aí sim você passa a segunda leitura, ou seja, você dá o livro, o texto para alguém que você confia, um professor, para fazer a revisão do conteúdo. Então, primeira leitura de portas fechadas, segunda leitura de portas abertas. É isso que eu quis dizer, é isso que significa a revisão. Primeiro a sua revisão, depois a revisão com pessoas que você confie e com pessoas que sejam competentes para fazer esse tipo de revisão. Tá? As referências sobre a escrita de Stephen King, nada como aprender com os melhores. Então, para vocês, espero que tenham gostado das dicas. Um grande abraço e até mais!